Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. A fé. Como segundo vídeo acerca de as virtudes teologais em reflexão por um espírita. O fundo musical do excelente compositor Hans Zimmer, como tema do filme O Código da Vinci, em execução pelo maravilhoso instrumentista texano Cremain Booker, a música Chevalier de Sangue Real, que vem ao brasileiro por Cavaleiros do Sangue Real. Lembremos-nos, meus irmãos, minhas irmãs, que a fé espírita embasa-se num raciocínio calçado numa razão que contém os amorosos olhos da caridade. Assim, as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor têm por alicerce e pedra fundamental o excerto bíblico retirado das epístolas paulinas, notadamente na maravilhosa e excepcional primeira carta aos Coríntios, no versículo 13 do capítulo 13, que abre aspas. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Assim, vejamos as definições vocabulares, etimológicas e simbólicas da palavra fé. Por definição vocabular, fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Pela absoluta confiança que se deposita naquela ideia ou na fonte que a transmitiu. A definição etimológica, nos lembraremos que os evangelhos foram narrados e escritos primeiramente em aramaico, depois levados ao grego koiné e posteriormente ao latim. Assim, vejamos o nascer bíblico do termo. Na Bíblia hebraica, a palavra para fé é emet, que todavia não significa uma crença dogmática. Ao invés disso, tem uma conotação de fidelidade, pois, da forma passiva, ne, eman, que é igual a confiança, que é igual a confiável, ou melhor, confiança em Deus e na sua palavra. Os escritores do Novo Testamento usaram a palavra grega pistis para descrever fé. Segundo seu significado original, a palavra pistis é usada em relação à convicção da verdade de algo ou, em outras falas, fé. No Novo Testamento, a palavra pistis pretende uma convicção, uma crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Assim, chegamos à nossa origem latina, onde a palavra fé radica no latim fides. De igual raiz vem também a palavra fidelidade, ou qualidade daquele que é fiel. Mas, para os romanos, fé significava a materialização da palavra dada, o compromisso assumido e cumprido. Modernamente, a fé e a razão. O Espiritismo, doutrina codificada e publicada a partir de 1857 por Mestre Rivaio, o nosso Allan Kardec, através de comunicações com uma pleiade de espíritos evoluídos. E nos ensinaram esses espíritos que a fé é muito mais do que mera crença, de modo não dogmático, todavia científico-filosófico, como qualquer outra crença. Crença humana deva ser. Em diferentes falas, nós, os espíritas, devemos acreditar, ter fé, apesar de sempre abertos a mudar de posição, posto a verem explicações racionais, plausíveis, para o que se crê
ou no que se tem fé. No capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12 da Instrução dos Espíritos, em Mensagem por um Espírito Protetor, nós temos, aspas, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo, a princípio em estado latente. E que se lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. A fé, atualmente para o catolicismo. Karol Wojtyla, o nosso Papa João Paulo II, em sua encíclica 12ª, em 1998, portanto quase 150 anos após o advento do Espiritismo, vem concordar com o fundamento angular do Espiritismo em que a fé deva ser raciocinada, pois a fé e a razão ganham contornos não de rivalidade, mas de cooperação. A filosofia, como acentua o Papa João Paulo II, torna efetiva a compreensão e a interpretação pela ciência da fé. Assim, portanto, observa-se a importância do tema nesse atual milênio, em que cada dia a pessoa torna-se mais exigente em busca de conhecer, de interpretar o conjunto de informações que lhe são apresentadas. Este é o ponto da relação entre a fé e a razão. A comparação entre os dois expoentes demonstra a viabilidade dessa comparação, propiciando ao sujeito uma verdadeira busca pelo conhecimento. Agora, as reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus que a mim próprio denomino. Tiago, irmão consanguíneo do Nazareno Jesus, o Excelsior Cristo de Deus, por volta do ano 45 de nossa era, escreveu uma epístola para ser lida e estudada nas congregações de então. Nessa mesmíssima carta, em seu capítulo 2, versículo 17, assim nos diz, abre aspas, assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Fecha aspas. O benfeitor Emmanuel, através da lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, em seu livro O Pão Nosso, comenta o versículo 17 do capítulo 2 da Epístola de Tiago, ensinando-nos que, abre aspas, a fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberana paisagem produtiva. Pretendeu com isso, caríssimos meus, caríssimas minhas, tanto Tiago quanto Emmanuel nos lembrar que havemos ser proativos no trabalho que materializa a fé, amando-nos como nos ama o Mestre Nazareno, auxiliando-nos como nos auxilia Jesus, haja vista que o ideal da fé do homem integral é o trabalho perene em benefício do amor, alcançado pela caridade, segundo o entende Jesus, continente da questão 886 de O Livro dos Espíritos. Tal seja, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Assim, caríssimos e caríssimas, finalizo aqui as reflexões acerca da fé, não sem antes tributarmos louvores ao Criador mental de tudo o que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.